Olá pessoal, vamos ver aqui algumas perguntas. O Vicente manda para nós. Tenho 69 anos e sou aposentado. Estou pensando em aportar no IPCA 30 com juros. Caso necessitar, é possível resgatar antes com marcação a mercado? É possível, tá? É muito cuidado aí para não ter prejuízo na marcação, ou seja, para não resgatar muito cedo e com uma taxa muito mais alta do que aquela que você comprou, certo? Mas assim, ó, estando aposentado, pensando num IPCA que paga juros, que tem 8 anos aí para o vencimento, eu pensaria em ficar até o final para ter um complemento de renda com esse título, certo? E ainda vou receber a bolada no fim do VNA do período, certo? Então eu acho um papel excelente para quem está aposentado é, e, pode usufruir de toda a renda sem se preocupar com perda de poder de compra, porque isso não existe, certo? No Tesouro IPCA com juros, todo o seu cupom semestral, eu já mostrei aqui no canal, inclusive da minha carteira do IPCA 35 com juros, mostrei ali, semestre após semestre, a sua parcelinha do cupom de juros aumenta conforme a inflação, certo? Ah, mas tem que pagar imposto de renda. Sim, você paga um grãozinho em cada cupom, certo? E vai pagar um bolão de imposto de renda muito menor lá no vencimento do que quem tem o Tesouro IPCA principal. Então não é tão horrível assim, certo? E eu acho um papel super, super bom para quem está aposentado, quer usufruir a renda, porque aí a renda aumenta, não depende de mercado tá bom, mercado tá ruim, não depende da taxa que o papel estiver, certo? O seu cupom sempre cresce conforme a inflação e no final você tem, né, o VNA reajustado. Então, quer dizer, não tem erro esse papel, certo? Não tem erro. E lá no final você ainda vai poder reinvestir, porque você vai ter um montante muito interessante que você vai poder comprar outros títulos, outras coisas. O Cine aqui pergunta: é, no Tesouro Direto o valor mínimo investido precisa ser todo mês ou é só uma vez? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas o valor mínimo ele é o mínimo, tá? Não tem como, por exemplo, não é que nem um fundo de investimento que a gente tem um valor mínimo para ingressar, vamos dizer R$ 1.000, mas o saldo mínimo é R$ 100. Então você pode entrar com 1.000, sacar 900 e deixar 100, certo? No Tesouro não. Se você entrou com o valor mínimo de R$ 34, não tem como sacar 20 e deixar 14, certo? Sim, todo o aporte precisa ser igual ou maior ao mínimo, tá? Então, eu tentei lembrar assim algum paralelo, né? Se o paralelo que você usou foi esse dos fundos de investimento comuns aí dos bancos, né? Em que a gente pode entrar com um valor que precisa ter um valor de abertura, mas o saldo mínimo é bem menor, então você pode entrar com aquele valor e sacar no dia seguinte e deixar o valor mínimo. Pois é, no Tesouro a gente não tem como deixar menos que o mínimo, certo? Porque não tem como resgatar menos do que 001 título. E para novos aportes, para reinvestir, sempre tem que ser a partir do mínimo. Então não dá, né? Infelizmente não dá. Olha só, pergunta aqui da Rejane. Ela precisa separar uma certa quantia de dinheiro para resgatar em 8 9 meses. O Tesouro Selic seria uma boa alternativa? Posso perder na marcação a mercado? É o seguinte, o Tesouro Selic sim é uma boa alternativa e diria mais é a única, né? E vendo aqui o que o ET comentou, com esse prazo dificilmente teria prejuízo na marcação. Só se, pessoal, o, o que acontece? O Tesouro Selic voltar a subir a sua taxa, tá? Aquela taxinha extra, vamos mostrar aqui. Que, que, que coisa é essa que você está mostrando, Natan? É o gráfico do Selic 25, pessoal, tá? Porque em setembro de 2020, aqui a taxinha, 006, 003, ficava longos períodos, muito parada, muito estável, 004 e tal.
É aqui variando dentro do 004, aqueles décimos de milésimos que eu falo nas aberturas do Tesouro, né? E aí, pá, chegou setembro de 2020, o mercado se estressou, a Selic estava em 2%. Olha ali o que aconteceu, disparou para 0,38. E o que aconteceu com o preço nesse mês aqui? Agora é um calombinho na curva só. É uma depressãozinha na curva, melhor dizendo. É uma depressãozinha, mas vejam aqui, ó. Quem tava lá na época, 10.626, ó, caiu para 10.540, pessoal. Pô, caiu violentamente, né? Isso aqui é Tesouro Selic, é um papel para ficar estável, né? Mas veja o que aconteceu depois, ó. Recuperou tranquilo, tá? Recuperou tranquilo. Então, a gente tem que estar preparado para essa hipótese. O que nós temos observado nos últimos tempos? É que essa taxa, desde maio de 2021, está em tendência de queda em todos os tesouros Selics. Vamos dar uma olhada aqui nos outros, né? Vamos ver o 24, olha ali, ó, caindo. Vamos ver o 27 caindo, certo? E aí, qual é a dica que a gente tem que ter, tá? Que a gente tem que saber? É o seguinte, se você pegar o Tesouro Selic mais longo e, porventura, essa taxa subir, tá? O que eu acho realmente extremamente difícil de acontecer, você pode acontecer aquilo. Mas aí vai ser o que, pessoal? O que vai ser? Vai ser uma depressãozinha no gráfico. Você vai ter que ficar daí. Você vai ter que ficar esse prazo. Vamos aqui, ó. Vai ser isso aqui, ó. Né? Como foi no Selic 25. Vai ser isso aqui. E olha o escândalo que foi na taxa, né? Na taxa foi um escândalo. Isso aqui ganhou manchete na época, né? Pulou de 0,04 para quase 0,40. Acho que vai acontecer de novo? Não, nem um pouco. E aí, onde que a gente estaria mais protegido, entre aspas, de uma oscilação violenta dessas? No Tesouro Selic mais curto possível. Porque aí é a mesma coisa que os prefixados e que os tesouros IPCAs. Os títulos com vencimento mais curto, mais perto de nós, vão variar menos negativamente se a taxa subir. Então o Selic 24, muito mais seguro que o Selic 27, certo? E está dentro do prazo, está dentro dos 8, 9 meses, certo? Então o Selic 24 seria muito mais tranquilo nesse aspecto. Vamos voltando aqui, ó. É muito diminuta essa possibilidade. Você só teria prejuízo se ocorresse um verdadeiro cataclisma. Com o prazo que você dispõe, até para esse evento de grande estresse, há um razoável colchão amortecedor para que você não tenha prejuízo. Em resumo, em tese é possível ter prejuízo. É possível, pessoal. Tá? Onde que a gente teria menos? No 24. Tá? E essa que é a dica importante. Mas na prática é muito pouco provável. Concordo, eu acho que, olha, comparando com outro vídeo lá que eu falei que tal coisa tem 50% de chance, aqui eu diria que tem menos de 1% de chance. Mas tem. Se decidir, aplique no Selic 24. Aqui o ET. Gente, o universo já sabe, certo? O universo, as constelações já sabem. Tá? Então, reforça que eu acabei de explicar o porquê, pois ele sofre menos marcação a mercado se comparado com o Selic 27. E outra questão é a seguinte: se você esperar em fevereiro, pode ser que tanto o 24 quanto o 27 estejam fora do rol. E aí, o que o Tesouro pode colocar lá no lugar? O que ele colocou nos leilões. Tesouro Selic 25 e 28, certo? Então, fevereiro é o mês tradicional de troca de títulos. Então, tem que estar atento para isso também, tá? Então, assim, duas variáveis, porque tem 2 prazos e pode ser que o título que você quer comprar não esteja disponível na data que você quer comprar. Então tem mais isso ainda para considerar nessa equação. O Birá pergunta para nós: qual a melhor opção? IPCA mais ou Selic para uma reserva de emergência? E aí nós temos várias opiniões. Pode dividir? Pode.
no IPCA 36 não existe, Birá. Deve ser o 26 que você pensou, né? E aí o nosso amigo intergaláctico dá uma resposta aqui. Então, pessoal, assim, ó, de maneira, eu ainda não li, tá? De maneira resumida, assim, ó, reserva de emergência tradicional, tá? Essa que é falada em todos os canais por aí, é Tesouro Selic, tá? Hoje em dia, janeiro de 22, com a Selic pagando 9,25 bruto, indo para 10,75 no próximo mês, né? Porque eles já prometeram 1,5 a mais. Dá para usar o Selic com essa finalidade e não perder para a inflação? Dá. Tá? A nossa projeção pessoal de inflação é 7%. O Selic tem uma bela margem para isso, ainda. Se a inflação disparar nas projeções de 7 para 10, o Banco Central vai ter que continuar correndo atrás, certo? E ele vai levar para 13, 14, 15, 16, vai porque ele precisa baixar a inflação, porque a inflação é uma coisa terrível, toda a sociedade paga, né, o aumento da inflação, é uma coisa muito terrível. O Banco Central tem que combater a inflação, certo? Então o Tesouro Selic seria possível. Em tempos de Selic baixa, 2%, eu falava muito no Tesouro IPCA 26 como reserva de emergência avançada. Então não é uma reserva de emergência qualquer, é uma reserva de emergência em que você está usando uma probabilidade. Qual probabilidade? Da emergência não acontecer, e aí você vai ter um investimento que paga mais no final do prazo, certo? E eventualmente, se você realmente tiver uma emergência e for uma coisa realmente séria, realmente grave, você vai poder resgatar ali, muito provavelmente no 0 a 0, e não vai precisar fazer empréstimo, certo? Então é uma decisão realmente para uma pessoa mais madura, certo? Para quem realmente está pensando no investimento no mercado. Vamos ver aqui, ó. Eu colocaria no IPCA 26, aí o nosso amigo intergaláctico já coloca aqui, ó, apenas 4 anos e meio para o vencimento, arredondando, né? E o VNA é atualizado diariamente. Aliás, vamos dar uma olhada quanto que está hoje, dia 18/1, que é a data que eu estou gravando o vídeo. Então aqui, pessoal, vocês coloquem no Google VNA NTNB Ambima. Deixa eu só puxar a tela aqui, ó, que aí vai ter o nome da entidade, vai vir para essa tela aqui. Estava 3.790 no dia 15, que caiu num sábado, né? 3.790 seria o valor se houvesse, por exemplo, vencimento de título, tá? Eles iam pagar 3.790. Já no dia 18, vejam, um dia útil após, já 3.791 com 20 centavos. Certo? Isso aqui aumenta todo santo dia, certo? Todo santo dia, enquanto houver inflação positiva, será assim. Voltando aqui, é atualizado diariamente e esse papel deverá sair do rol em fevereiro, como saiu o IPCA 24 em 2020, pessoal, mesma proporção, mesmo prazo de vencimento. Então, com 4 anos e meio eles podem tirar, eu acho que eles vão tirar, certo? Sendo substituído por um IPCA maior, de prazo mais longo. A taxa do IPCA 26 nesse momento está muito bom. E aí tem outra informação, pessoal. Quanto maior a taxa do Tesouro IPCA que você investir, mais seguro você está com relação à marcação a mercado, certo? Quem compra um Tesouro IPCA numa taxa de 5% ou mais, tem um determinado risco de marcação a mercado, certo? Porque se a taxa, por exemplo, subir de 5,5 para 7, é um efeito. Quem está comprado a 4% e a taxa sobe para 7, é outro efeito. E quem comprou a 2% é outro efeito, certo? Que aí sim vai de 2 para 7, né? A taxa sobe demais com relação àquele papel que você comprou. Então, pessoal, claro, quem comprou com taxa menor vai perceber uma desvalorização maior do seu título, certo?
mas isso não influencia absolutamente nada, porque lá no fim todo mundo vai ter a mesma coisa, certo? O mais interessante sempre é, se a taxa está maior, poder aportar um pouquinho mais, né? E então, quanto mais alta a taxa, mais seguro você está na marcação a mercado. Vamos ver aqui, vamos ver o Carlos aqui, ó. E o Carlos traz aqui o outro argumento, que é a visão tradicional, a visão ali de 99% dos canais, que dizem que se é reserva de emergência, tem que ser no Tesouro Selic, porque a Seguro está sempre rendendo, mas o Tesouro IPCA também está sempre rendendo, tá? E pode estar negativo, você resgataria no prejuízo, mas aí que tá, né? Isso é aquela visão, né, de 99% dos canais, pessoal. Se a gente vai optar por fazer uma reserva de emergência avançada, a gente tem que ter consciência desses riscos, certo? E ela vai te poupar de fazer um empréstimo com taxas abusivas, porque é sempre assim, né? Quando a pessoa precisa mesmo do dinheiro e vai ao mercado, e ainda mais agora, né? Com as taxas de juros disparando, vai obter taxa muito alta, né? Exatamente, ó. Em pouco tempo, mesmo que a taxa suba, e aí se a taxa subir, você já está com uma taxa alta, vai ser muito rápido para você ter a reposição. E se é que vai ter prejuízo, né? Porque se a taxa continuar subindo, pessoal, é porque a inflação vai continuar alta, é porque a economia vai continuar estressada. E cada um tem que decidir o seu perfil. Exatamente, é isso aí. Eu acho que a gente fala aqui de maneira bem clara, pessoal. Por isso que a gente sempre falou desse outro jeito de encarar a reserva de emergência com esse nome, reserva de emergência avançada, certo? Porque não é uma coisa trivial, não é uma coisa comum, certo? E eu concordo com ele, ó, não há certo ou errado, né? E ele já tem, ó, um bom recurso no 26 e tal. Pessoalmente, a minha reserva avançada é no IPCA 26, tá, pessoal? E é isso, e a gente topa correr o risco da marcação a mercado para ganhar um pouco mais lá no fim. Por quê? Porque a gente sabe que uma emergência de verdade, uma coisa séria, uma coisa grave mesmo, que precisa de recursos, a gente tem lá aquela quantia e a gente não vai precisar fazer empréstimo. Então, basicamente é isso. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.